Muito bom dia, está no ar mais um episódio do nosso podcast Venax 40 anos, uma história de inovação. E ao longo dessa série estamos contando e conhecendo marcos, desafios e grandes conquistas de uma empresa que nasceu em Venâncio e se tornou referência nacional no setor de eletrodomésticos. No episódio de hoje vamos cruzar fronteiras e mostrar como a Venax conquistou seu espaço no mercado internacional, levando produtos brasileiros a diversos países ao redor do mundo. E você vai descobrir como começou esse processo de exportação, os desafios que a internacionalização impõe às empresas e o nome que a Venax representa também fora do Brasil. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio de podcast da Rádio Terra FM do jornal Folha do Mate, o Walter Bergamaschi Júnior. Júnior, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Daniel? Tudo ótimo. Bom dia. Bom, vamos, antes de entrar no tema do nosso podcast de hoje, contar um pouquinho da tua história. Filho do seu Walter Bergamaschi, Daniel, como é que foi a tua inserção na empresa? Vamos lá, então, comentando um pouco, né? Eu trabalho na empresa desde 98, né? Comecei com 16 anos, que estudava de manhã, colégio Aparecida, aqui da cidade mesmo, né? No período da manhã, e à tarde acabava auxiliando na empresa como serviços gerais, na verdade mais aprendendo do que trabalhando, na verdade, né? Então, desde então, passei por diversos setores, desde comercial, de financeiro, de alguns internos também, de programação e tudo mais, né? E teve um período também que estive fora, daí que eu fiz intercâmbio, né? Também morei fora por um período, também de muito aprendizado, principalmente língua, né? No inglês na época. Isso foi meados de 2000, 2001. E foi um aprendizado bem interessante. No momento que eu retornei, né? Então aí eu me direcionei um pouquinho mais para mercado internacional, né? Porque o momento da empresa era favorável para as exportações a nível global, digamos assim, né? Então, desde então, mantive negócios, fiz amigos, inclusive clientes, na verdade, né? Que até hoje compram da gente, outros já não compram mais tanto, mas a amizade permaneceu, né? Pois é, como você vê, como sendo um dos filhos aí do seu Walter, a história, esse legado aí de 40 anos que vocês estão conseguindo dar essa continuidade. Isso a Fabiana e eu, digamos assim, sempre estudamos, né? Digamos assim, eu fiz ciências contábeis, a Fabiana fez arquitetura, mas de certa forma sempre inseridos na empresa, né? A gente sabe da importância da empresa, o que ela representa, o esforço que ela foi necessário para chegar a esses 40 anos de empresa, né? Então, nós também trabalhamos, não nos eximimos de esforços também para chegar onde chegamos hoje também, né? Então... E nesse processo, então, Júnior, de internacionalização da marca da Venax, a gente comentou aqui com o seu Walter em episódios anteriores sobre a importância do mercado da Argentina. Isso. Vamos começar falando sobre essa inserção. Isso, digamos assim, para contextualizar um pouquinho, então, a empresa começou a exportar em meados dos anos 90, né, com o mercado argentino era um mercado em potencial, a abertura do bloco Mercosul, né, sem entrar em muitos detalhes. E desde então, pela nossa localização, né, posição geográfica aqui favorável, próxima ao mercado argentino, se desenvolveu, digamos assim, muitos clientes, muitos parceiros na época, né? Só que é um negócio interessante, Daniel. Para tu poder vender mais, como o mercado argentino era um mercado muito limitado também, assim como ele era próximo, ele era limitado. O que se fez então? Para tu poder vender mais para outros clientes, a gente fazia pelo sistema de venda por marca própria. Ou seja, a gente não vendia com marca Venax na época, vendia com a marca do cliente. Por quê? Porque às vezes um cliente pedia algum detalhezinho diferente no fogão, uma cor, uma tampa, uma porta de forno, enfim, detalhes diferentes que acabavam diferenciando e aí, consequentemente, te possibilitava a venda para diferentes clientes dentro de um mesmo mercado, que é exatamente o que aconteceu. Porque se tu vende um determinado produto único, com uma única marca, te limita muito, né, em relação à venda no mercado. Então, isso acabou ajudando.
Na cronologia. E depois, em meados da crise de 2001, a Argentina entrou numa forte crise, né? Que infelizmente tivemos prejuízos lá também, né? Mas enfim, isso passou, faz parte do negócio também, parte né? do aprendizado é o também, risco né? também, né? E acabamos, digamos, iniciando um trabalho mais a nível global, internacional. Aí, América Central, África, até Oceania, em alguns casos também. Então teve, digamos assim, um mercado muito forte que nós iniciamos principalmente Venezuela, República Dominicana, e teve alguns casos na África também, Angola, Botsuana, que o que se criou? Nós criamos um sistema CKD, que digamos assim, que o produto vai inteiramente desmontado para o cliente. 2 motivos: frete, que digamos assim auxilia, porque ao invés de tu carregar 300 fogões num container, tu carrega 900 fogões num container. Então isso acaba reduzindo o frete, consequentemente, e alguns clientes também nesses países, eles alguns benefícios fiscais eles conseguem, porque eles empregam, porque eles estão montando produto, às vezes o imposto é menor em função que eles estão importando somente peças e não produto acabado, né? Consegue se tornar mais competitivo. Mais competitivo em determinado local. Essas montadoras, elas eram do cliente. O cliente geralmente, como é que fazia? O cliente geralmente mandava os funcionários deles para cá, passavam uma semana, 3, 4 dias, para fazer treinamento conosco. Aprendiam como é que montavam. Aprendiam como é que montavam. E depois voltavam para lá e a coisa andava. Digamos assim, foram momentos muito, muito importantes, né, da empresa também. Infelizmente, Venezuela, falando particularmente da Venezuela, nós tínhamos um cliente muito forte lá, Daniel, também. Não tivemos dívida lá, o que se vendeu foi pago, né, obviamente, mas a crise pegou lá também, eles simplesmente tiveram que sair da Venezuela, se fixaram no Panamá, e aí nós aderimos a uma outra situação daí, digamos assim. Com o passar dos anos, né, o que acontece? Teve um boom das commodities também na época, não sei se, digamos assim, naquela época de 2005, 2006, né? E nisso começaram a vir os chineses, né? Com muita força, crescendo 15%, 20% ao ano, e consequentemente começaram a inundar todo o mercado com mercadoria, falando de fogões, por exemplo, né? Inundando todo o mercado com fogões. E para nós isso foi um baque muito forte também, porque a gente não conseguia dar a volta aqui, o nosso custo Brasil era muito alto e tudo mais, né? Digamos assim, a gente passou por maiores desafios no momento, né? E aí o que aconteceu? Lamentavelmente começamos a perder mercado, porque o cliente ele quer preço, Daniel, digamos assim, ele tem volume, tem mercado, porque ele tem que ir, digamos assim, o cliente dele ele vai pelo poder aquisitivo do cliente. E como são países às vezes com um percentual de pobreza regular, digamos assim, né? Ele tem um gap que ele precisa trabalhar em cima daquilo ali, na verdade, né? Então precisa de produto barato, e é mais ou menos assim. E Júnior, como é que é para vocês conseguir fazer a gestão a partir de itens externos, né? Que é a política, que é a inserção dos chineses no mercado internacional, trazendo valores e produtos com valor bem inferior. Como é que é para vocês aderir a isso? Digamos assim, hoje nós temos alguns países na atualidade, digamos assim, por exemplo, Argentina, Uruguai, Bolívia, que tem alguns mercados que ainda eles preferem ou fazem questão pela qualidade dos produtos brasileiros. Então tem alguns mercados, eles ainda preferem o produto brasileiro pela questão, preferem pagar um pouco mais, mas é pela segurança do negócio, em primeiro, né? Digamos assim, teve uma situação agora nos últimos anos em relação aos fretes também da China, também, Daniel, que também simplesmente dobraram de valor, que aí começou a haver procura, digamos assim, maior de importadores
nos procurando para compra, né? E aí acabou dando uma aquecida nessa parte também, né, de vendas em função disso também. Mas claro, digamos assim, tem mercados que até hoje a gente já não consegue, tipo a América Central e África principalmente, Daniel, é muito difícil conseguir, sabe? Até a gente tentou algumas alternativas e tudo mais, mas chega no preço, é bem complicado. Bom, e ao mesmo tempo, para a Venax também tem uma situação dentro da empresa, na produção, na fábrica em si, que é a adaptação a padrões que são diferentes, né? Por exemplo, no fogão, que é um produto. Exatamente. No Brasil sim. É um padrão, em outros países é diferente. É a personalização do produto, né? Digamos, tem alguns países, né, como assim, a União Europeia, Estados Unidos, né, que o próprio Chile, México, eles possuem exigências, normas, como o Brasil possui um Inmetro aqui, né? Então, nós também precisaríamos cumprir com essas normas, né? E, consequentemente, altera bastante também. Então, às vezes, principalmente no início das vendas, quando a gente fecha negócio, são situações muito peculiares, muito particulares de cada produto, de cada modelo. Aí às vezes o pessoal fica em dúvida, e às vezes até para nós gera dúvida, que às vezes não foi negociado, foi colocado na mesa, não foi negociado, né? Então gera um pouquinho de anseio, na verdade, né? Até sair. Mas depois da primeira, a coisa deslancha, o pessoal já se organiza, né? Enfim, mas é uma adaptação que a empresa precisa fazer. Realmente, para tu poder atender diferentes mercados, o pessoal, digamos assim, internamente, o pessoal também se prepara estudando inglês, espanhol e tudo mais, né? Se interessa. Como eu comentei do pessoal que vem fazer treinamento aqui também, um mês atrás veio um argentino aqui também para fazer treinamento e tudo mais. Então, essa cooperação entre as empresas é bacana também, porque tem a interação daí dos nossos funcionários com os funcionários do cliente diretamente, né? E isso que a gente já argumentou em outros episódios aqui, a verticalização da empresa, ela é fundamental, né, Júnior, para isso acontecer. Exatamente. Porque, digamos, para tu poder personalizar o produto para o cliente, só verticalizado. A gente não tem outra possibilidade, digamos assim, de desenvolver fornecedores que possam fazer itens quase que exclusivos para nós, na verdade, né? E aí não teria como fazer, né, através de fornecedores diretos, né? Temos ótimos fornecedores, né, que nos fornecem, digamos, os volumes maiores, os itens maiores, é o que a gente consegue, mas assim, os itens pequenos, exclusivos, cores, esses detalhezinhos, a gente consegue fazer tudo em casa, né? E Júnior, nessa trajetória tu atuando dentro da Venax, para ti teve um momento que foi decisivo nessa internacionalização da marca, uma uma abertura de mercado que foi marcante para ti? Eu acredito que... Olha, pode ser até uma coisa bem recente, na verdade, porque no passar dos anos, claro, a gente teve desafios que parece que foi o desafio, o último sempre foi o maior, mas até apareceu outro, né? Então hoje, por exemplo, falando da atualidade, o mercado argentino ele flexibilizou muito, tá? Então, digamos assim, hoje eu posso dizer que é hoje, na verdade, porque é um momento, digamos, a abertura de mercado argentino, a flexibilização do mercado argentino está fazendo com que a gente precisa correr contra o tempo, porque, digamos assim, quanto antes tu conseguir certificar teu produto, padronizar teu produto pro argentino, mais rápido tu vai começar a vender. Aproveitar esse bom momento. Exatamente. Então, para mim, o momento mais desafiador está sendo agora. Porque a gente está correndo contra o tempo, está desenvolvendo clientes e tudo mais. E aí estamos correndo contra o tempo, porque, digamos assim, o tempo é o nosso maior desafio hoje para poder adaptar o produto para conseguir venda. Porque a Argentina tem alguns itens que eles precisam ser específicos do mercado argentino que não tem no mercado brasileiro. Então ele é um pouquinho mais, digamos assim, ele necessita um pouco mais de
de busca para conseguir os itens para poder vender para lá, né? E nessa trajetória, Júnior, qual o produto que você vê que tem mais aceitação da Venax no mercado internacional? No mercado internacional, fogões a gás. Sem dúvida, fogões a gás, porque já se criou uma marca, já se criou um nome, né? Digamos, uma referência de qualidade. E sem dúvidas é o fogão a gás. É o fogão a gás. E nesse processo de inserção da marca, qual é que é o principal potencial que a Venax tem para concorrer no mercado? Você mencionou muito a questão de valores, mas ao mesmo tempo a qualidade do produto. Isso, é a diferenciação. É a diferenciação, digamos assim, porque grande parte dos clientes eles não se atêm a um modelo só, Daniel. Eles se atêm a uma família de produtos, né? Então, consequentemente, os nossos concorrentes eles têm uma família, mas às vezes são umas famílias muito pequenas. E a gente, como a gente é verticalizado, né, a gente consegue fazer uma infinidade de modelos dentro de um conceito de modelo, fazer diversos modelos distintos dentro daquele conceito. Então isso ajuda bastante. Até para explicar para quem está nos acompanhando, para atender diferentes faixas de poder de investimento. Exatamente, poder aquisitivo do determinado mercado. Bom, e Júnior, como você vê a percepção da marca Venax também nessa inserção no mercado? Sim, até aí voltando ao assunto da Argentina, teve um cliente que veio aqui alguns meses atrás, que digamos assim, ele estava quase condicionando a venda dele, a compra dele, desculpa, se fosse com marca Venax. Nós falamos não. É que assim, se eu vender só para ti com marca Venax, me impossibilita, porque nós já temos outros clientes já desenvolvidos lá com a marca do cliente e tudo mais. Então hoje a marca Venax não está disponível no mercado. Tem alguns mercados pequenos que a gente acaba vendendo. Cuba, por exemplo. Cuba a gente vende com marca Venax. Mas é um mercado muito restrito, muito pequeno, que não vai ter compras distintas, né, entre um cliente e outro, mas é a exceção da exceção. E ao mesmo tempo, nesse processo de internacionalização, os canais de compra que através da internet abriram como é que foi isso? Assim, um dos desafios digamos, operacionalizar essa questão de venda. A venda virtual ela facilitou muito para conhecimento do produto, principalmente, né? Digamos assim, a gente recebe muito contato, muito interessado de próprios consumidores de determinados países, países que a gente não vende. Costa Rica, Colômbia, enfim, diferentes países que a gente não atende ainda, né? Que a gente recebe contatos de pessoas que pesquisam, eu vi na sua website o produto determinado, gostaria de comprar e tudo mais. Algumas situações, Daniel, a gente consegue vender direto, mas ainda isso, pela questão operacional, ainda para nós, a venda direta ao consumidor internacional, a gente não... algo que está se trabalhando ainda em cima disso para iniciar, mas ainda não estamos fazendo daí. E nessa tua trajetória na Venax, Júnior, qual abertura de mercado, negociação, aquele fato curioso que tenha te marcado para trazer um bastidor que assim, teve um cliente da Bolívia, né, que na época, ali em 2006, 2007, Daniel, teve casos que vinham muitos clientes aqui, só que eles vinham nos visitar, só que grande parte não dava, não fluía, não dava negócio, vinha aqui, não era bem o que ele queria, eu achava muito caro e tudo mais, né. E aí teve um boliviano que veio para cá, né, aí o pai, eu acho que tinha outros compromissos, nem conseguiu acompanhar, né, eu falei, não, deixa que eu vou jantar com ele, vou conversar com ele, e tu olhava pro senhor assim, parecia um senhor muito modesto e tudo mais, né. Bom, final das contas, a gente sentou, jantou e tudo mais, negociou, ele ficou 2 dias aqui conversando, e em 5 anos... Nem isso, acho que 3, 4 anos ele se tornou o maior importador da empresa. Então foi algo assim bem bacana, porque foi um desenvolvimento, digamos assim, de um cliente que quase que por conta própria mesmo, né? E digamos, ele deu confiança, ele confiou na nossa marca, confiou no nosso produto, porque ele não conhecia. Ele comprou, Daniel, 3 carretas de fogões desmontados, não foi nem montado. Pagou antecipado e começou a montar lá
tudo por conta. Né? Então foi algo assim bem atípico do que se costumeiramente tem, porque o cara que vem aqui, ele quer crédito, ele quer prazo, ele quer o produto pronto lá para depois desenvolver a questão da montagem e tudo mais, né? Então foi algo bem marcante, sabe, para mim, né? Então, porque foi um dos melhores clientes que a gente teve na época e até os últimos anos também. E né? Júnior, é uma coisa que, para quem vê de fora, talvez não tenha essa percepção, exatamente. Né, dos riscos que também envolvem. Isso, exatamente, do não pagamento, digamos, da dificuldade também, do calote, vamos ser sinceros também, né? Porque ter a informação desse cliente internacional é muito mais difícil. Do que ter do cliente nacional. Né? Exatamente. Digamos assim, a referência da pessoa, né? Digamos assim, é a pessoa vir aqui falar no fio do bigode contigo, né? Principalmente, tu tem algumas informações, mas elas são muito, digamos, gerais, elas não são no detalhe, né? E tudo mais. Então, isso que, digamos assim, ainda foi algo que também me surpreendeu, de certa forma, né? Pela confiança de ambas as partes, porque eu também, querendo ou não, digamos, de certa forma, tem casos, por exemplo, que a gente produz a mercadoria, chega na hora de pagar, o cara não paga. Também tem isso, né? Então, mas não foi o caso. Sim. Esse foi bem bacana mesmo. Ao mesmo tempo, para quem vem procurar a marca, olha, poxa, 40 anos. Isso. Já dá uma credibilidade. Né? Exatamente. E claro, digamos, teve situações que eu visitei eles também, né? Alguns clientes também, Panamá, Venezuela também, que querendo ou não, a gente também acaba conhecendo o mundo, até mesmo seja trabalhando, né? A gente acaba conhecendo cultura, é diferente, né? Inclusive, teve um período que eu morei na República Dominicana também, daí que foi uma montadora que a gente colocou lá, tentamos desenvolver produtos lá para tentar vender para os Estados Unidos, mas aí acabou não dando certo, o sócio lá, a gente teve algumas dificuldades com eles, mas são aprendizados, é isso aí. Né? E ao mesmo tempo, como tá atento a essas mudanças na economia internacional, Júnior, para estar atento às oportunidades. A gente cita a Argentina, que foi importante lá, teve uma crise e agora está se reestruturando. Isso, Como é que é ficar atento a esse olhar global? Não é só o que está acontecendo em Venâncio, Rio Grande do Sul, Brasil. Exatamente. Digamos, comentando um pouquinho da Argentina, é a questão cíclica, né? Digamos assim, é o vai e vem das coisas, né? Assim como ela esteve bem, foi mal, está voltando de novo. A grande parte dos mercados são assim, né? Então tem sempre que estar atento, digamos assim. A própria China também, ela teve aquele boom de crescimento, ela estagnou um pouco mais, já, digamos assim, já começa a ficar um pouco cara, aí tu já começa a ver Índia, Vietnã, outros países que começam a emergir também, né? A nível de fornecimento mundial, né? Também. E claro, as informações pontuais, digamos assim, aí a questão, entrando um pouco na questão da taxação dos Estados Unidos também, né, que indiretamente nos afeta, de alguma forma. Nós atualmente não estamos vendendo para os Estados Unidos, né, mas indiretamente essas situações elas afetam o mercado, né, seja interno, seja externo também. Principalmente porque as operações estão atreladas a dólar, né? Tanto a gente que importa produtos da China, tudo dolarizado também, né? E aí de certa forma, acaba atrapalhando, né? Dá para se dizer que as operações também. A gente acaba pagando muitas vezes por isso, né? E gera uma incerteza, né? Isso. Enquanto não há uma definição. Isso, exatamente. Digamos assim, a gente trabalhar no mercado internacional é sempre no escuro, geralmente. Ainda mais com essas informações, o mercado internacional ele é muito dinâmico, né? Então, digamos assim, tu tem o produto dolarizado, tu tem commodity. Qualquer situação, ela digamos, está diretamente atrelada à
o mercado financeiro internacional, de alguma forma, né? E pensando agora no futuro, Júnior, como vocês têm se posicionado? A Argentina voltando a um foco? Tem algum outro país que vocês têm analisado? Assim, hoje, digamos assim, a gente está mais voltado para... Hoje eu posso dizer que eu estou voltado mais para a Argentina, né? A gente está vendo um mercado muito potencial lá. Os clientes também estão muito interessados. A gente já está vendendo, na verdade, né? Só que a gente quer ampliar essa venda, né? Ampliar o mercado, porque a gente sabe que a gente é competitivo nesse mercado, que os clientes nos conhecem o potencial do produto, da marca, e aí a gente está tentando trabalhar forte, né? Principalmente nesse mercado. Antes digamos assim, das eleições dos Estados Unidos, a gente estava em trabalho de desenvolvimento de certificação de alguns produtos para os Estados Unidos, porém o custo é elevado e a situação, digamos assim, o formato político, né, do Trump, no caso também, que é mais conservador, né, ele é mais protecionista e tudo mais, né, hoje, por exemplo, se a gente estivesse vendendo para lá, com a taxação seria inviável. Sim. Teria que parar tudo, na verdade, né, Daniel? Não teria como, né? Acredito que ainda vai se ter uma conversa, ainda a coisa vai ficar um pouco mais, vai ficar mais vai se amenizar, mas no momento seria bem crítico, né, uma situação dessa, né, para nós. E o teu sonho dentro da empresa nesse processo de internacionalização da marca? Digamos assim, seria conquistar mais mercado, o mercado americano seria um sonho, né, porque é um mercado dentro de outro mercado, na verdade, né, o consumo do americano é incrível, né? Digamos assim, o potencial de capacidade de pagamentos e tudo mais, né? Seria sensacional, né? A própria União Europeia também, talvez com fogões a lenha e tudo mais, né? Sonhar não custa, Com né? certeza, é o que move, né? Exatamente. Bom, e para finalizar, Júnior, eu perguntei para o Walter, Jonas, Fábio, né, sobre produtos que para eles foram marcantes. Para ti, qual produto que dessa linha da Venax aí que foi marcante, tanto que possa ter dado certo e segue até hoje, ou algum que foi tentado, não deu certo, mas que se guardou um carinho, como por exemplo foram as bicicletas que o seu Walter mencionou exatamente. aqui, pra ti em especial algum? O que eu posso dizer? Eu acredito, Daniel, que eu não sei se é o mesmo que a Fabiana falou, né? Se é o fogão amarelo que ela comentou, esse foi marcante, né? É que na verdade eles simbolizam um divisor de águas, na verdade, né? Então acho que é o mais marcante mesmo, né? Que digamos assim, não é o fogão por ser amarelo, mas foi a condição que ele abriu, o mercado que ele abriu, as possibilidades que ele abriu para o crescimento da empresa e a visibilidade da empresa, né? Aí falando de maneira geral, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, né? E claro, digamos, de mercado externo tem alguns produtos alguns fogões também, né, que também se encaixaram para alguns mercados que foi muito bem, digamos assim, muito bem aceitos, né, mas aí eu acredito que é uma situação mais ampla, né, do que propriamente a venda em volume de um determinado produto, né. Eu acho que é aquela quebra de paradigmas assim, né? Bom, para a gente que mora em Venâncio, quando sai, seja para um outro estado, para uma outra cidade ou um país e ver uma marca Venax, já dá um orgulho. Para vocês, como é que é essa situação? Assim, às vezes num simples ambiente comercial lá que tem um produto Venax. Isso, sabe que é gratificante, ao mesmo tempo que as pessoas nos enviam algumas fotos, imagens e vídeos, né? Por exemplo, eu semana passada, eu estava em São Paulo, lá no Shopping Jardins, que é um shopping muito renomado lá da cidade de São Paulo e tudo mais. Aí fomos almoçar num restaurante que fica bem dentro do shopping lá mesmo, né? Eu não me recordo o nome do restaurante. Mas aí a gente sentou, almoçou, eu não olhei no bar, né, e tudo mais, mas aí quando a gente estava saindo, eu olhei, até eu tinha falado para minha namorada,
a gente, digamos assim, acostuma o olho, digamos assim. Então, quando tu vai no restaurante, tu vai no bar, a primeira coisa que tu olha é a exibidora, se é, Sim, qual é a marca. Qual é a marca e tudo mais. Tu começa a gravar esses detalhes, sabe? E aí, tipo, tava a nossa adega lá, sabe? É uma coisa bem gratificante, sabe? Ver nossos produtos em locais bonitos, renomados, né? E, enfim, não precisa ser só nesses locais, né? Os locais mais simples também, sabe? É indiferente. Só dei o exemplo que foi o último que eu vi agora, na verdade, né? E faz parte da vida, a marca Venax, tanto das famílias quanto das empresas. Exatamente. Então é bem gratificante ver nosso produto na casa de cada um, assim. Às vezes próprios amigos também que compram nossos produtos, aí a Dolly instalado lá, é bacana. Legal. Júnior, quero te agradecer a tua presença Obrigado, aqui, Daniel. parabenizar por esses 40 anos também e que seja um caminho aí de, com certeza, ainda mais sucesso Obrigado, pra Daniel. Venax. Obrigado pelo convite. Eu acredito que o podcast vai ser um sucesso. Com certeza. Walter Bergamaschi Júnior foi o nosso convidado de hoje para falar um pouquinho dessa história. Venax, 40 anos, uma história de inovação, e falamos sobre essa internacionalização da marca. E a história da Venax no mercado externo é a prova de que qualidade, inovação e visão estratégica podem romper barreiras e ganhar o mundo, mas a jornada ela não para por aqui. No próximo episódio da nossa série vamos falar sobre um tripé que move o futuro da marca: design, eficiência e sustentabilidade. Como a Venax une estética, funcionalidade e a consciência ambiental na criação de produtos, respeitando a história da marca e olhando para o futuro com responsabilidade. Nós nos encontramos no próximo episódio. Te convido a compartilhar esse conteúdo, curtir a nossa página e seguir aqui o nosso canal no YouTube, que muitos conteúdos ainda vêm pela frente. Valeu, um grande abraço, tchau!